Nesse período delicado em que passamos a conviver com os temores da Covid-19, é fundamental ter muito cuidado com a automedicação. Mas, independentemente do coronavírus, essa é uma questão que sempre exige cuidado. E para saber mais sobre esses riscos, nós vamos ao vivo com o repórter Júnior César, que vai apresentar mais informações. Olá, boa tarde, Júnior César. Uma ótima tarde para você, Gi. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Prazer estar aqui no Ver Mais com você. Olha, nós vamos falar a respeito agora um pouquinho sobre as clínicas integradas e a farmácia solidária da Unesc. Estamos bem aqui na frente da farmácia solidária, ao lado da coordenadora do curso de farmácia da Unesc, a Silvia. Silvia, primeira pergunta, apresenta para a gente como é que é o trabalho da farmácia solidária. Boa tarde. Boa tarde, então. A nossa farmácia solidária, ela tem 15 anos, já completando em 2021, 15 anos. Essa farmácia ela foi idealizada com o intuito de fazer o uso racional de medicamentos inicialmente. O que significa esse uso racional de medicamentos? Ela nasceu de uma percepção de professores e outros profissionais de saúde de que os medicamentos eram jogados fora em lixo comum, o que é um grande perigo para a sociedade. Lá naquela época, então, se idealizou um local onde a gente pudesse receber os medicamentos que seriam jogados fora, porque ou a pessoa terminou o tratamento, ou a pessoa não pôde continuar aquele determinado tratamento, ou comprou medicamento a mais e iria jogar no lixo. E aí esse medicamento ele pode retornar aqui para nós, ele pode vir para a farmácia solidária, onde a gente vai então selecionar aqueles que estão em boa condição para uso e vai então redistribuir para a sociedade. Então, esse foi a principal ideia e é o tipo de serviço que a gente proporciona. Então, nós recebemos as doações de medicamentos, seja da comunidade, seja de prefeitura, seja, por exemplo, de algumas indústrias que mandam para a gente também esses medicamentos. Nós selecionamos esses medicamentos, vemos se eles têm condições aptas, então, de serem distribuídos e utilizados com segurança pelos pacientes. E aí a gente faz, então, essa doação com base na prescrição médica que é apresentada aqui para os nossos farmacêuticos. Pois é, vocês citou algo importante. Em tempos de pandemia, prescrição médica. Você, como coordenadora do curso de farmácia, acredito que seja perigoso. Muitas pessoas estão se automedicando, né? Qual é a dica? O que você fala para essas pessoas? Bom, a automedicação ela é um hábito do brasileiro, né? De uma maneira geral, as pessoas elas usam medicamentos indicados por parentes, indicados por vizinhos e indicados também por sites e outras coisas, por mídias, então, e acabam utilizando essas substâncias muitas vezes sem conhecimento do que é direito aquele medicamento e muitas vezes mascarando doenças mais importantes. Às vezes aquele determinado sintoma que a pessoa quer tratar é, na verdade, um sinal de uma doença mais grave que precisa, então, de um diagnóstico e um tratamento médico. Então, essa automedicação, ela pode ser interessante quando se existem doenças mais simples, como resfriado, tosse, náusea, diarreia, em que a pessoa sabe que aquela doença ela começa, tem meio e fim. Para esses tipos de doença, a gente tem os medicamentos que são aqueles isentos de prescrição, que não tem tarja, Então, esses medicamentos podem ser comprados e podem ser consumidos com relativa segurança. Claro que se um farmacêutico puder auxiliar no momento da escolha desse tratamento, vai ser melhor ainda, que a gente chama de automedicação responsável. Agora, quando a gente utiliza esses medicamentos que, na verdade, estão sendo indicados por outras pessoas, ou pela internet, ou o que quer que seja, muitas vezes o paciente ele pode não perceber uma doença mais grave, uma doença importante, ou pode desencadear uma reação em decorrência do uso indevido daquele medicamento, que são os famosos efeitos colaterais, e que muitas vezes são bastante graves. E agora, nesses tempos de pandemia, o que a gente observa é que esses famosos kits preventivos para o Covid, eles são compostos de muitos medicamentos e, no final das contas, alguns daqueles medicamentos trazem risco para a saúde. E aí a pessoa utiliza e muitas vezes acaba tendo mais efeito colateral do medicamento do que do próprio Covid. Ou seja, tem que tomar cuidado e aqui a Farmácia Solidária também está à disposição com profissionais qualificados. O pessoal chega, tem a senha, todo mundo separado por 1,5 metro aqui para retirar os seus medicamentos. Se você precisar, conte sim com a Farmácia Solidária e tome cuidado com a situação de se automedicar. Com você, Gisele. Valeu, Juno. Muito obrigada. Informações importantes aqui no Ver Mais.